Olá, que bom revê-lo novamente. Hoje nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, chegando no Sesc de Copacabana para acompanhar, conferir de pertinho o 5º Simpósio Internacional de Contadores de Histórias. Vamos lá? Se a gaveta estava mesmo trancada. E olha que ela nunca esquecia aquela chave. A mulher também esquecia tanta coisa, mas a chave... Mas sabe como é, né? Sempre tem a primeira vez. Teve um dia que a mulher saiu com pressa, mas com tanta pressa, sabe Deus o que é que ela ia fazer na rua, que esqueceu a chave em cima da cômoda. Ah, mas o marido não perdeu a oportunidade. Estava sempre de olho, ele sabia que um dia isso ia acabar acontecendo. Assim que avistou a mulher virando a esquina, correu para o quarto, pegou a chave e mais que depressa abriu a gaveta. A caixa estava lá e agora, gente? A curiosidade e o nervoso era tanto, ele não sabia o que é que tinha dentro da caixa, então abriu. E olha que surpresa! 3 ovos e R$ 2.500. Ai, mas o homem agora ficou pior do que antes. Quase não se aguentava de tanta curiosidade para saber o porquê que a mulher guardava 3 ovos e R$ 2.500 dentro da caixa. Assim que a mulher colocou o pé em casa, ele foi logo perguntando: querida, eu estou tão curioso para saber por que é que você guarda 3 ovos e R$ 2.500 dentro daquela caixa? Ah, meu bem, é porque nesses anos todos que temos de casado, cada erro que você cometia, eu guardava um ovo dentro da caixa. Ah, que coisa boa! Sinal que nesses 4 anos só cometi 3 erros. Respirou aliviado, mas continuou curioso. Do que se tratava então os R$ 2.500? Continuando a conversa, perguntou para a mulher: mas, querida, e os R$ 2.500 guardados na mesma caixa junto com os 3 ovos? Ah, meu bem, isso é porque cada vez que eu completava uma dúzia, eu vendia. Quem gostou vai ficar. O 5º Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, Histórias da Mãe Terra, aqui no Sesc de Copacabana, está começando com o lançamento do documentário Histórias, que tem a direção do Paulo Siqueira e a produção executiva de Benita Pietro, que também é a produtora do simpósio. E agora nós vamos conferir um pouquinho do vídeo. Vamos lá? Hace muchos años no había fuego en la tierra y un día decidieron mandar a un hombre al cielo a buscar el fuego. Pero cuando llegó a la primera planta, al primer piso del cielo, se dio cuenta de que los que vivían allí eran muy raros. Solamente tenían medio cuerpo. Cada uno solo tenía un brazo, una pierna, media cabeza. Y el hombre empezó a reírse de ellos. Le dijo, pero vosotros, ¿dónde está la otra mitad de vuestros cuerpos? ¡Qué gente más rara! Y se estuvo riendo de ellos hasta que se cansó. Y
Luego les preguntó dónde podía encontrar el fuego. Y ellos le mandaron a... Como é produzir um documentário que é literatura popular, é também tradição oral, né? É tradição popular do mundo todo e tem essa coisa milenar da arte de contar histórias, como o nome diz, histórias. Como é essa experiência para você? Bom, em primeiro lugar, é bom dizer para vocês que é a minha primeira experiência e eu gostei dessa primeira vez, hein? Que bom, né? Estou achando uma delícia e quero, ou seja, eu fui inoculada por esse vírus maravilhoso que se chama cinema, imagem. E eu acho que é muito importante a gente poder plasmar as coisas em outros meios. E o cinema, o audiovisual, ele vem crescendo de uma maneira assustadora no Brasil, maravilhosamente assustadora. E hoje em dia o documentário está ficando em alta no nosso país. O documentário é uma coisa maravilhosa porque é a visão de alguém ou de um grupo sobre determinada coisa. Então foi por aí que a gente partiu. Se nós temos histórias, todos têm histórias, temos a história da humanidade e temos as nossas histórias e vamos mesclar tudo isso. E então ele veio com muita força e veio com uma equipe muito boa. A Ópera Prima, o Paulo Siqueira que dirigiu, o Márcio Alemande, que fez o roteiro, são pessoas que têm muito... o Márcio tem muita experiência, mas eles também, além da experiência, eles têm muito desejo de inovar. Sensibilidade. Né? Sensibilidade. Bom, então vamos parar de falar, vamos deixar o pessoal ver um pedacinho, né, do documentário, só um pedacinho, hein? Vou rodar aí para vocês. Yo creo que es muy importante contar historias, porque das lo mejor de ti a la gente. Cuando cuentas historias, entras en comunión con la gente que te escucha. Formas parte de un eslabón de esta cadena que une los antepasados a los contemporáneos. Entonces, contar historias quiere decir que tú entras en comunión con la gente. Para mí es un ritual contar historias. Acho que seria uma palavra para definir isso, seria partilha, né? De compartilhar ideias, compartilhar sentimentos, compartilhar emoções, palavras. Então era um prazer compartilhar, era um prazer contar o que eu tinha vivido naqueles momentos de acampamento também. A pessoa que me marcou durante toda a minha vida escolar era a Dona Sueli, quando eu estudava na segunda série, porque ela contava histórias. Cuando a un ser adulto le preguntamos si recuerda al maestro de su infancia, si hay alguno que lo recuerdas porque narraba bien. Isso que me marcou mais, a pessoa que contava nesse mundo adulto, atropelado, onde ninguém dá muita atenção para a criança. Alimenta bem, veste bem e tal, mas não cuida de outras coisas mais essenciais, que é a da felicidade. E eu me lembro sempre dessa professora que todo dia, no final da aula, ela contava uma linda história. E eu gostava de todas. Então, estão gostando de acompanhar de perto o 5º Simpósio Internacional de Contadores de Histórias que está acontecendo aqui no Sesc, em Copacabana? Bom, eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou adorando estar aqui e tenho aqui ao meu lado 2 grandes contadores de histórias, a Rosana e o Zé Boca. Rosana, que é de Minas, e Zé, que é de Votorantim, no interior de São Paulo. Eu vou começar conversando com você, Rosana. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o público do Vivendo Eu Conto, como é a sua experiência lá em Minas e como é o seu trabalho com os contadores de histórias e com os encantadores de histórias também. Bom, em Minas, nós temos um projeto em Belo Horizonte há 9 anos, chama Conto 7 em Ponto. Está aqui a camisetinha do Conto 7 em Ponto. E uma vez por mês, sempre na primeira quinta-feira do mês, nós reunimos contadores de histórias lá de todo o estado e alguns até de fora do estado, como José Boca, que já esteve lá, para contar contos da tradição oral, contos literários, e cada mês nós escolhemos um tema. E dependendo do tema daquele mês, nós escolhemos livros para sortear durante após
a noite de contos. E após a noite de contos temos também uma comidinha, né? Uma comidinha temática. Então, se os contos são africanos, a comida servida é africana, se os contos são indianos, da mesma forma. E esse projeto tem o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que abriu os seus auditórios para aproximar a justiça da comunidade por meio de um projeto cultural como esse. E o projeto é um sucesso, está sempre de casa lotada, e o Banco do Brasil patrocina, né, toda a parte gráfica do projeto, o cachê dos contadores de histórias e o lanche após a noite de contos. Poxa, que legal, Rosana, mas vem cá, e o público participa efetivamente do evento? Com certeza. O público tem o pessoal do próprio tribunal, magistrados, funcionários, mas como é aberto à comunidade, a comunidade já sabe, nós temos um público aficionado. A tradição de contar histórias é muito forte em Minas Gerais. Então, o mineiro adora contar uma história, né? Então, tanto que agora em agosto, na primeira quinta de agosto, nós vamos ter segredos, mistérios e enigmas, né? Porque é o mês de agosto e porque existem inúmeros causos de alma penada, de assombração, de capeta, né? E é esse mês em que nós vamos contemplar essa temática. E temos também um trabalho já há 2 anos com os presos, né, que nós chamamos de recuperandos, da PAC de Itaúna, no interior de Minas Gerais. Nós podemos também falar sobre isso. Já já você vai contar essa história pra gente. Bom, você que está aí acompanhando não precisa ficar triste, porque não é só em Minas que tem história. Aqui também na nossa cidade vai estar acontecendo na Academia de Letras a Semana do Folclore. Fica acompanhando que já já a gente vai dizer a data para você. Mas chega para cá que é um bate-papo. Como é um pouquinho aí do seu trabalho, da relação com o público, as histórias que você conta, porque você, né, como a Rosana diz, é um renomado contador de histórias. Eu estou aqui entre 2 grandes contadores de história, estou realmente me sentindo muito feliz, vocês podem imaginar como. E eu queria saber como é na sua cidade e pelas cidades por onde você passa. Na verdade, a Rosana falou do trabalho do contador, falou do trabalho do 7 em Ponto. E você, como é que você vê quem ouve essas histórias? Por que será que esse público da contemporaneidade tem essa paixão por ouvir do mesmo jeito que as crianças tinham há séculos atrás? Bom, na verdade, uma vez eu fiz uma oficina aqui no simpósio com uma contadora da Espanha, chamada Ana Castellano, e ela falou uma frase durante a oficina que para mim foi meio que definitiva. As histórias não são de quem conta, são de quem ouve. Nós, contadores, somos apenas o canal para essa história. Então a gente tem que estar o mais desopilado possível para que a história possa sair tranquilo. E eu acho, isso é uma tese minha, ainda não comprovado, mas eu acredito que nós chegamos assim quase que no ápice da comunicação tecnológica, high-tech, e precisamos voltar um pouco para buscar nossas raízes. E é isso que está acontecendo. Eu acredito que nós somos uns contadores diferentes daqueles que tinham antigamente, os nossos avós, os nossos tios. Estamos inseridos na urbanidade, né, diferente deles que vinham de um meio mais rural. E a gente está, inclusive, buscando a nossa identidade. É uma grande discussão, a gente participa aí de vários encontros pelo Brasil afora, e é essa a grande discussão. Nós estamos buscando quem somos para ver onde é que a gente vai chegar. Legal. Rosana, vem cá. Então, assim como o Zé está falando de quem ouve, você tem esse desafio, né, de contar histórias num lugar um pouco inusitado. Então, agora conta aí um pouquinho da experiência com os encantadores de histórias. Bom, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo na PAC de Itaúna. Bem, em primeiro lugar, o que é a PAC? Né? A PAC é uma entidade civil, é um estabelecimento prisional que não conta com carcereiros, com agentes penitenciários. Então, é um estabelecimento prisional diferenciado, porque ele é comandado pela sociedade civil daquela comunidade e chama-se Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Tem apoio na Lei de Execução Penal, apoio na Constituição Federal, como um estabelecimento que está destinado a receber condenados para cumprir pena nos 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto. Então, é um presídio como outro qualquer, com a